como eu falei na semana passada, nós finalizamos a parte mais complexa da carta aos Romanos na semana passada, que é formada pelos capítulos 9 até o capítulo 11. Os 11 primeiros capítulos são capítulos doutrinários, mas os capítulos 9 a 11 são doutrina mais profunda que nós temos aqui no Novo Testamento, que falam a respeito da relação de Deus com Israel e Deus com os gentios, a união de ambos na igreja, como o Senhor fará para salvar cada um destes grupos e uni-los numa única igreja. E agora nós passamos para aquela parte mais experimental das cartas, né? Passamos por uma doxologia na semana passada, versos 33 a 36, e hoje nós vamos ver o início das aplicações ou das implicações da doutrina. Romanos 12, versos 1 e 2, vão nos ensinar inicialmente como vivermos a partir daquilo que aprendemos nos 11 primeiros capítulos. Não somente esse texto, mas todos os demais serão assim. Isso acontece sempre nas cartas paulinas, quando a primeira etapa das cartas ela é doutrinária, nos ensina o fundamento da fé, e a segunda trabalha por meio desse fundamento, ou acima do fundamento, aquilo que nós devemos viver, ou as inferências práticas daquilo que nós cremos. Ouçam a leitura, Romanos 12, versos 1 e 2, diz assim a palavra do nosso Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, Santo Deus, nós te pedimos pelas tuas misericórdias, as mesmas que foram ensinadas pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, que o Senhor nos abençoe esta noite, para que nós possamos sair daqui não apenas com a doutrina certa, mas ensinados a respeito da prática dessa doutrina para a nossa vida. Usa o teu Espírito para isso, Senhor Deus, renovando o nosso entendimento, abençoando, Senhor Deus, o nosso coração para que se incline à tua palavra e usando-me como canal do Senhor para a pregação do teu santo evangelho. É assim que nós te pedimos, te imploramos, suplicamos a ti, ó Deus, no poder de Cristo, o nosso Senhor. Amém. A nossa época de eleição, uma época que as questões morais elas começam a saltar aos nossos olhos novamente, a discussão é muito grande a respeito do que é certo, do que é errado, de como entender as políticas públicas, como se deve tratar os cidadãos e também os princípios morais da nossa sociedade. E você tem uma divisão muito clara entre esquerda e direita, uma esquerda que é progressista, que é anticristã, que deseja a todo instante abolir todos os princípios da palavra de Deus, e o contrário não quer dizer que seja aquilo que nós cremos. Isso é interessante. Quando você começa a descrever a esquerda, você diz, então, imediatamente eu preciso me apegar à direita. Mas não é assim. O conservadorismo, que é um dos vieses da direita do ponto de vista político, não é necessariamente aquilo que nós cremos. Mas, verdadeiramente, entre um lado e outro, é aquilo que mais se aproxima daquilo que nós cremos. Mas nós não somos conservadores, nós somos cristãos. É verdade que o conservadorismo, que é um movimento posterior, ele tem interseções morais com a nossa fé. E por isso, para que haja algum tipo de categoria, acabam que nos colocam dentro dos conservadores. Mas dentro da direita você tem os libertários, os liberais, que têm uma proposta econômica muito semelhante àquilo que nós cremos. Nós somos liberais do ponto de vista econômico, para que todos tenham liberdade de empreender, liberdade de cuidar da sua própria vida, mas nós não somos a ponto de dizer que cada um faz o que quer, sem que hajam amarras morais que o Estado deve resguardar, segundo a palavra de Deus, por ser ele um dos ministros do nosso Deus. Então, nesse emaranhado todo político,
ao qual nós não temos como evitar, nós precisamos, de alguma forma, entender o nosso lado. Nosso lado claramente não é o da esquerda, mas não necessariamente nós devemos abraçar a direita de qualquer forma. Nós precisamos ser criteriosos, não à luz do que dizem os autores conservadores, mas à luz do que dizem os autores bíblicos. E naquilo que ambos concordarem, nós seremos conservadores. Naquilo que eles discordarem, nós seremos bíblicos. E não tenha dúvida que em algum ponto ou outro eles discordarão. Isso porque toda a fundamentação da moral da direita, da esquerda, é uma fundamentação moral à parte da Escritura. Se não há um Estado cristão, se não existem magistrados civis que estão lutando para que o governo deles sejam pautados pela palavra de Deus, pela lei de Deus, tudo que vem a partir daí pode ser considerado moralismo, legalismo, mas não cristianismo. E é verdade que alguns têm se levantado na nossa época defendendo a bandeira de que aquilo que nós devemos fazer na política, na religião, na economia e em todas as áreas é parte da nossa fé e está fundamentado na lei de Deus. Mas são muito poucos aqueles que defendem isso. A nossa certeza é que a moral cristã, ela independe dessas filosofias. A moral cristã, ela está fundamentada em algo que é eterno, que é o ser de Deus revelado na sua palavra. E aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não é de acordo com esses espectros políticos, mas muito mais de acordo com o que Deus nos ensina. Pois bem, na época do apóstolo Paulo já existia política, não nesses termos de esquerda e direita, que seria um anacronismo da minha parte, mas existia sim alguns que eram mais libertinos e outros que eram mais conservadores. Isso sempre aconteceu. Mas a preocupação de Paulo ao ensinar a igreja de Roma não era ensiná-los a partir de princípios humanos, mas a partir da palavra de Deus. É por isso que todos os 11 primeiros capítulos que ele escreve à igreja de Roma, escreve fundamentados naquilo que Cristo fez de acordo com a sua obra revelada. Então Paulo nos ensina a respeito do pecado original, ele nos ensina a respeito do pecado que fez com que os judeus se afastassem do Senhor. Os gentios nasceram desde sempre longe dos caminhos de Deus e ambos estavam perdidos. Daí em diante, Paulo passa a ensinar àquela igreja que tinha judeus e gentios a única esperança que é possível, que é o Evangelho. Se vocês creem na justificação, se vocês creem na obra de Cristo, se vocês se arrependerem dos seus pecados verdadeiramente, vocês, sendo judeus ou gentios, serão salvos. Esse é o princípio fundamental da fé que o apóstolo Paulo trouxe e traçou do capítulo 1 até o capítulo 11. É sobre este fundamento que será dada a instrução doutrinária prática. A doutrina foi entregue nos 11 primeiros capítulos. E agora esta doutrina nos traz inferências práticas. Isso é o contrário do que dizem os moralistas. A moral humana, e é por isso que ela é extremamente volátil, ela muda, é dinâmica. Uma hora o certo é uma coisa, outra hora o certo é outra coisa, até contrária à primeira. Ela é de acordo com as conveniências do homem e de acordo com as suas convicções de tempo. Na moral cristã, nós temos os 10 mandamentos desde o princípio da criação. E isto nos acompanhará até os últimos dias da nossa existência. Sempre serão apenas 10 e únicos mandamentos que guiarão a nossa vida. E eles nos bastam. Eles não precisam de reformas como as constituições, eles não precisam de emendas, porque é uma lei perfeita, a lei de Deus. Além disso, nós podemos entender, a partir da estrutura que Paulo traz aqui, não somente na carta aos Romanos, mas em todas as suas outras epístolas, que ele nunca começa com aquilo que é obrigatoriedade para mim e para a igreja da época, no que diz respeito à prática. Ele não começa pelas imposições do Evangelho, mas primeiro por aquilo que Deus fez por nós. Ele jamais vai começar dizendo: imitem a mim como eu estou imitando a Cristo, andem da seguinte forma, que geralmente é a expressão comum do apóstolo Paulo, quando ele inicia essa parte que é a aplicação da doutrina. Mas ele começa sempre pelo fundamento da fé. Ele sempre nos ensina o que Cristo fez por mim, para depois
requerer de mim algo como gratidão àquilo que o Senhor fez. É exatamente esta a mesma estrutura dos 10 mandamentos. Os mandamentos, eles não começam com não terás outros deuses diante de mim, porque existe um prólogo. E o prólogo diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, diante desta verdade, ou seja, porque eu os libertei do Egito, porque os tirei graciosamente do império das trevas, estou os levando para a terra da promessa, então não tenham outros deuses diante de mim. É a insistência da palavra, de que a nossa moral não é baseada numa busca humana para agradar a Deus, mas é primeiro uma resposta daquilo que Deus fez anteriormente por nós. Então, dito tudo isto, irmãos, nós podemos entender agora o início dessa segunda parte da carta aos Romanos e entender, inclusive, os termos que Paulo usa aqui logo no princípio. Observe, quando ele diz no verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos. Só nessa expressão há muita teologia, porque nós poderíamos começar com portanto, rogo-vos, irmãos, ou pois, diante disto, eu rogo aos irmãos, dando a ênfase inicial nessa conjunção conclusiva, né? Uma conjunção que faz com que aquilo que foi dito antes seja concluído a partir de agora. É uma conjunção causal. Aquilo que foi explicado antes vai servir de inferência para o que vem depois. Tendo dito isto, agora, pois, irmãos, percebe? Ele não está começando deste ponto, ele está concluindo a partir do fundamento doutrinário aquilo que nós devemos fazer. E esta conclusão, ela não é feita de um modo abrupto, mas de um modo afetuoso, um modo bondoso e caridoso a partir do apóstolo Paulo. Ele diz: rogo-vos. A palavra utilizada aqui é uma palavra que poderia sim ser traduzida por exorto-os, mas até a tradução ela foi sábia ao trocar a exortação pelo rogo, porque seriam duas possibilidades dentro do campo semântico da palavra, porque aqui o apóstolo Paulo está se colocando de uma maneira carinhosa diante dos irmãos. Eu rogo, eu poderia impor, porque Cristo já fez isso por vocês, eu poderia impô-los. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou pedir com muitos rogos. Eu vou pedir aos irmãos que não por obrigação, mas em gratidão ao que Cristo fez, vocês me escutem a respeito daquilo que é obrigação de vocês. Cristo não tinha a obrigação de ir para a cruz, salvar judeus e gentios. Mas Ele o fez por graça, por misericórdia. Então agora eu rogo a vocês que escutem o que Ele, porque eu falo a partir dele, o que ele tem como requerer a vocês diante do que já foi feito, para que vocês se amoldem a vida dos irmãos diante dessa verdade do Evangelho. Então eu rogo-vos, pois, irmãos. E aí outro detalhe que o apóstolo Paulo traz aqui é que ele não está preocupado mais em fazer distinção entre judeus e gentios. Percebe isso? Ele está juntando todo mundo numa classe só. Todos agora são irmãos. Não importa se você é de Israel, se você não é de Israel, vocês são romanos e mais do que romanos, vocês são cristãos. E se são cristãos, são meus irmãos. Está resolvido o problema. Porque eu já expliquei antes como o Senhor fez de ambos uma só igreja. Então agora eu trato todos, judeus e gentios, como irmãos. Não trato impondo-os, mas eu trato a partir de um pedido. Eu acho muito interessante porque a pregação da palavra, ela tem um tom mais elevado. Eu sei que ultimamente o tom da pregação tem mudado muito em alguns púlpitos. Você percebe que existem pastores que eles fazem questão, inclusive, de quebrar o protocolo com as suas próprias vestimentas. Então o sujeito vai pregar de calça jeans, geralmente apertada, de tênis, uma camisa bem despojada,
troca o púlpito por uma mesinha, parece uma mesinha de bar, aquelas mesinhas bistrô, e ele não tem o tom da pregação, não há exortação na pregação, mas é uma conversa. Muitos deles, inclusive, usam essa expressão. Nós vamos conversar hoje a respeito de... A mensagem hoje é a respeito de tal coisa, eu queria conversar sobre esse tema com vocês. E isso atrai muitas pessoas, porque é um modo amigável de falar. E ninguém gosta de levar sermão. Os irmãos sabem que, inclusive, essa expressão ela é pejorativa. Fulano deu um sermão em ciclano. Mas vocês vêm todos os domingos, voluntariamente, para um lugar, manhã e noite, para levar uns 2 sermões. E domingo que vem eu espero que vocês voltem para levar mais 2. Porque nós amamos a palavra de Deus. Não esvaziando o seu conteúdo e a sua forma para ficar amigável. Porque não é assim que se faz. Mas nós amamos ser exortados pelo Senhor, porque sabemos que ainda que seja dura a mensagem, e ainda que as exortações sejam pesadas, como são as do apóstolo Paulo a partir de agora, elas não dependem de mim exclusivamente para serem consumadas na minha vida. Porque eu dependo primeiro da doutrina, foi o que Cristo fez por mim, que me capacita a fazer algo semelhante na minha vida. O processo de santificação só é possível porque primeiro eu aprendi a doutrina. O texto fala, rogo-vos, pois, irmãos, a minha tradução fala compaixão, mas a palavra que é traduzida seria misericórdia. E não está no singular, está no plural, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, o que nós somos instados a fazer a partir de agora não depende de nós, mas depende primeiro das muitas misericórdias de Deus já anunciadas nos primeiros 11 capítulos. Portanto, o pregador da palavra não precisa se vestir dessa forma como eu acabei de descrever e ter um tom mais amigável para que a mensagem seja amigável. É possível permanecer com todo o aparato bíblico, né, que nos ensina a termos reverência, solenidade pelo culto, na demonstração mais clara disso, através da vestimenta daqueles que participam do culto, da linguagem que é utilizada no culto, dos textos que são requeridos no culto, para demonstrar esta solenidade, mas isso não quer dizer que nós perdemos a intimidade com Deus. Nós somos íntimos do Senhor, mas ao mesmo tempo nós devemos nos lembrar que estamos diante do nosso Pai que está nos céus. Então, as pregações que ouvimos são rogos de Deus ao povo. Existe texto na Escritura que diz que é como se Deus rogasse por nós. Não tem problema nessa linguagem. Mas o rogo de Deus é a demonstração de autoridade e afeto. E uma coisa não está dissociada da outra. Felizes são os ministros que demonstram afeto pelas ovelhas, carinho pelos irmãos, mas não deixam de tratar as coisas como elas devem ser tratadas na Escritura dentro da igreja de Cristo. Nós somos íntimos porque nós convivemos por anos, irmãos, nesse lugar, e às vezes nós frequentamos uns as casas dos outros. Mas isso não quer dizer que quando nós nos reunimos para o culto, ou quando vamos tratar algo sério, nós vamos diminuir o peso da mensagem. O nosso rogo, o nosso pedido, e principalmente quando o rogo é do presbítero da igreja, que é uma autoridade constituída por Deus para a instrução e a exortação, ele é num tom agradável, é num tom amigável, mas é ordem. Nós não devemos confundir as coisas. O pedido afetuoso não quer dizer que não tenha por trás uma ordem. Porque os nossos pais na carne, aqueles que nos geraram e cuidaram e zelaram por nós, eles não devem nunca começar a dar ordem aos seus filhos gritando. Eles começam pedindo. Mas não entenda mal, o pedido de um pai é uma ordem. Quando o pai diz assim, por favor, meu filho, pegue um copo d'água ali, ele está sendo carinhoso, mas por trás do pedido tem uma ordem.
O filho não pode retrucar dizendo, não vou fazer porque o senhor está pedindo. Se o senhor mandar, não faz sentido. O pedido de um pai é uma ordem. E esta ordem deve ser cumprida com prazer. Por quê? Por tudo aquilo que o pai já fez ao longo da vida. Porque ele tem autoridade, mas porque ele dedicou muito do seu tempo para trabalhar por mim, para me instruir, para cuidar da minha mãe. E da mesma forma, isso é requerido dos filhos às suas mães. É por isso que nós devemos guardar as ordens dos nossos pais, mesmo que elas não aparentem ser ordens. Alguns vão discutir quando o apóstolo Paulo diz assim, digo eu, não o Senhor. E vão dizer, não, o apóstolo Paulo está falando como homem. Evidentemente, ali não é essa a interpretação correta. Quando ele diz isso, digo eu, não o Senhor, ele quer dizer que foi algo que Cristo não tratou nos evangelhos, mas ele está tratando. É por isso que lá em Romanos 7, ele diz, né, digo eu, não o Senhor, 1 Coríntios 7, perdão, ele diz, mas entendo eu que digo pelo Espírito. Ou seja, eu digo com a mesma autoridade que Cristo dizia. Mas eu estou pedindo a vocês, eu estou falando com vocês. Nós devemos fazer o mesmo, irmãos, quando estivermos no nosso trabalho. Não é preciso o nosso patrão mandar. Não é preciso ele ser grosseiro. Se ele pediu com carinho, com educação, faça como se ele estivesse pedindo de maneira dura. Na verdade, faça com mais prazer ainda. Quando o teu patrão te pede por favor, quando ele pede licença, quando ele diz, dá para você fazer isso aqui para mim, ele está pedindo, mas as palavras dele devem ser retidas por aqueles que são inferiores como ordens, que precisam ser obedecidas com prazer. Assim como os filhos devem fazer com seus pais, como os cidadãos devem fazer diante do magistrado civil, e como todos nós devemos fazer diante do Senhor. Por isso que Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, com base nas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que Ele já fez por vocês. Ele roga a respeito de quê? Observe, segunda parte do verso 1. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. A ordem paulina com tom de pedido é para que nós, que ouvimos do Evangelho, Cristo entregando toda a sua vida em nosso lugar, possamos fazer o mesmo diante dele. O meu pedido, o meu rogo, a minha exortação, os irmãos, é que diante das misericórdias de Deus apresentadas, vocês possam entregar as suas vidas ao Senhor. Mas ele faz isso com uma linguagem muito precisa. Eu queria que vocês abrissem comigo o livro de Levítico, Levítico capítulo 1. Para que vocês entendam bem o que Paulo está dizendo ali. A partir do verso 1, Levítico 1, verso 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e aspergirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém.
Por que eu pedi para os irmãos abrirem Levítico capítulo 1? Porque quando Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 12 que nós devemos oferecer-nos como sacrifício, a palavra grega que foi traduzida aqui é a mesma que é utilizada na Septuaginta, a tradução grega do Antigo, do hebraico, do Antigo Testamento, para o grego, é a mesma palavra para holocausto. Ou seja, o que está sendo requerido de nós com muitos rogos, ou seja, com muito afeto, com carinho, mas ainda por meio de uma ordem, com fundamento na misericórdia de Deus, nos atos de Deus em Cristo, é que você se entregue completamente ao Senhor como holocausto. E como era feito o holocausto? Há uma descrição lá em Levítico capítulo 1. E ele abre as descrições de todos os sacrifícios que vão até o capítulo 7 de Levítico. Existem vários sacrifícios, mas esse é um especial que abre todos os sacrifícios. E por que ele é especial? Porque é o único que requer tudo do animal. Alguns dos outros sacrifícios, eles separavam parte do animal para ser entregue no altar, outra parte era entregue aos sacerdotes para a alimentação deles e outra ficava com o próprio ofertante. Era possível isso acontecer, mas no holocausto isso não era possível. Porque o animal ele era totalmente esfolado, ele era cortado em pedaços. Ele era separado os pedaços diante do altar, o sangue era aspergido. E depois que tudo aquilo estava pronto no altar, o sacerdote vinha e tocava fogo. O fogo que ficava no altar, o fogo que desceu do céu, é o que alimentava o altar. É como se Deus estivesse descendo sobre aquele animal e consumindo todo o animal para si. Agora a pergunta é, como esse animal chegou ali? O texto também responde. Um homem, chefe da casa, no dia do Senhor, ele saía da sua casa e ia até a porta do tabernáculo representando a família, ou seja, como se a família inteira estivesse ali. E ele, representando a família, trazia um animal, um cordeiro sem defeito de 1 ano. Esses eram os termos do sacrifício. E, de acordo com esses termos, era avaliado o animal pelo sacerdote. Ele olhava se tinha algum defeito, ele via a idade do animal e receberia ou não. Em sendo aceito o animal, o homem impunha sua mão sobre a cabeça do animal, transferindo não só os seus pecados, mas os pecados de toda a família sobre a cabeça daquele animal. Havia uma imputação da sua injustiça sobre um animal justo, porque de fato o animal nunca fez nada. Coitado do animal, estava ali inocente. Era um cordeiro que seria morto inocentemente. Então o sacerdote tomava, depois daquele rito inicial, levava lá para dentro, para que pudesse ser feito tudo aquilo que eu acabei de dizer com esse animal, separados os pedaços e tocado fogo. Não sobrava absolutamente nada do animal. Este era o holocausto. Agora, com este pano de fundo do Antigo Testamento, volte comigo lá para Romanos 12, para que você possa entender o que Paulo está dizendo. Quando ele diz assim, que apresenteis os vossos corpos como holocausto vivo. Parece uma contradição de termos, porque o holocausto é a morte. Como é que eu vou entregar um holocausto vivo? Porque o fundamento são as misericórdias de Deus. E quais são as misericórdias de Deus que ele tratou nos primeiros 11 capítulos? Cristo foi um holocausto morto no teu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como ele se entregou pela tua família, como ele morreu pela tua casa, e como um cordeiro mudo foi para o matadouro, e não sobrou nada dele, por conta disso, nós não vamos ser holocaustos mortos, mas vamos ser holocaustos vivos. Deus não requer que você morra inicialmente para servi-lo. Deus quer a tua vida para servir a Ele. Mas é a vida completa. Por isso que é holocausto vivo. Toda a tua vida.
Ele não quer parte da nossa vida, ele requer toda a nossa vida. Isso quer dizer, todos os nossos bens, todo o nosso tempo, todas as nossas prioridades, todas as nossas preferências, tudo que nós temos precisa servir como sacrifício vivo diante do Senhor. Isso quer dizer que eu deixei de lado, ao dizer que creio em Cristo, eu deixei de lado a minha vontade, o tempo para mim, a glória para mim, os bens para mim. E disse, a partir de agora, no meu batismo, na minha pública profissão de fé, eu não somente estou sendo lavado dos meus pecados, mas eu estou morrendo para Cristo e vivendo para Ele. Morrendo para os meus pecados e vivendo para Cristo. Você percebe que não é uma morte literal que nos é requerida inicialmente? Eu não preciso morrer para poder servir a Deus, não é assim. Mas tendo vida e vida em abundância, eu morri para mim mesmo. Então agora o meu dinheiro ele não é gasto como era gasto antes. Porque ele precisa levar em consideração o reino de Deus. Antes eu tinha 100% do meu dinheiro. Agora, os 100% são do Senhor, porque não é 10% que é do Senhor. Os 100% são dele. Agora, 10% é me requerido entregar na casa de Deus para o sustento da obra dele. Mas os outros 90% não faço o que eu quero, não. Porque eu vou utilizá-lo como sacrifício vivo. Tudo que eu for fazer com os outros 90% precisa ter tanta sabedoria como os presbíteros da igreja e a junta diaconal tem que ter com o uso dos 10%. É sacrifício vivo. O meu tempo, que antes era só para mim, agora não é mais para mim. E é por isso que os crentes eles demandam tempo de muitas outras coisas que os ímpios não querem demandar. Por exemplo, nós queremos formar família, isso precisa ter tempo. Nós queremos ter filhos, isso precisa de dedicação de tempo. Nós precisamos, de alguma forma, contribuir na igreja, né, com as nossas habilidades. Isso requer nosso tempo. Nós queremos servir a Deus no dia do Senhor. Isso requer um dia inteiro, 24 horas, somente para o serviço ao Senhor. Nem todo mundo quer. Mas o Senhor diz, você que se comprometeu comigo, tem que dedicar o seu tempo. Tem que dedicar o seu dinheiro. Tem que dedicar as tuas habilidades, tem que dedicar a tua família. Tudo que você tem que ser um sacrifício vivo diante do Senhor. Não é morto, é vivo. Ninguém traz aqui animais no domingo, mas vocês trazem os seus próprios corpos para serem entregues ao Senhor. Mas não é só vivo, é santo. Não é só dedicação de tempo, dinheiro, mas é dedicação santa, separada, não de acordo com o que eu penso, mas de acordo com o que ele ensina. Sacrifício vivo, santo e agradável. Aí alguém pode dizer, veja, é tão bom que é agradável a mim. Não, ele não fala isso, ele diz que é agradável a Deus. Este sacrifício vivo, santo e agradável é agradável a Ele. Não imagine que servir a Deus inicialmente seja agradável, porque não é. É a negação da nossa vontade. Ninguém gosta de negar a vontade a si próprio. Alguns têm prazer de negar a vontade do outro. Sei lá por quê. Mas tem gente que parece que tem prazer de dizer não para o outro. Mas de dizer não para si. Cristo diz o seguinte: quem não negasse a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem não negar pai, mãe, irmão, tio, tia, seja lá o que for, por amor de mim, não é digno de mim. É vivo, é santo e é agradável a Deus. Então você percebe que o tom começa a mudar. É um pedido, é um rogo, é com carinho, mas é uma ordem. Entreguem as suas vidas completamente ao Senhor. Com base em quê? Naquilo que Ele fez, nas suas misericórdias. Mas não entregue de qualquer forma. Entregue-se totalmente. Não em partes, não em áreas,
mas toda a tua vida de um modo vivo, santo e agradável ao Senhor. Ele diz o que é isso, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Quer dizer, isso não é qualquer coisa, isso é um culto racional, um serviço. Há uma citação, né, de Epíteto, um filósofo estoico, que ele diz o seguinte: se eu fosse um roxinol, faria aquilo que é próprio de um roxinol. Se eu fosse um cisne, faria aquilo que é próprio de um cisne. Como eu sou um lógicos, ou seja, um ser racional, tenho de adorar a Deus. Ou seja, é da natureza do homem. Não é da natureza do homem saber como adorar, mas é da natureza do homem adorar a Deus. Os cisnes fazem aquilo que é próprio deles, os rouxinóis da mesma forma, os cachorros, os gatos, os papagaios, os elefantes, todos agem de acordo com a sua natureza. É lógico que para nós que somos seres racionais, adoremos ao Senhor. É consequência lógica que se você foi abençoado pelas misericórdias de Deus, você, primeiro, seja um sacrifício vivo, santo e agradável, porque isto é o teu culto racional. Aqui nós devemos separar duas classes, se nós podemos dizer, de culto. Porque existe o culto da vida e o culto litúrgico. O culto, é muito necessário fazer esse tipo de explicação, porque muitas vezes os evangélicos confundem. E dizem, não, minha vida é um culto, então eu faço da minha vida um culto. Aí não vai para o culto. Mas peraí. Mas e o que o Senhor disse? Que nós devemos nos reunir no dia do Senhor. Então não é bem assim. Existe um culto da vida e existe um culto litúrgico. Adoração lógica. O culto da vida é uma entrega, assim, como a gente já falou, dos bens, do tempo, do serviço, das habilidades, da família. Eu entrego tudo ao Senhor. Mas o que ele passa a falar aqui, com mais detalhes, é a respeito de um culto específico, que é lógico. Por sermos seres racionais, nos é requerido ter uma adoração lógica. Vocês percebem que toda adoração idólatra é confusa e irracional? Porque nos centros de macumba as pessoas estão indo para derramar sangue de animal e beber. Faz algum sentido um negócio desse? Não é lógico. Porque nas missas eles vão para comer e beber o sangue de Cristo literalmente. Porque a hóstia passa a ser o corpo e o sangue do Cordeiro. Tem lógica um negócio desse? Claro que não tem lógica. Porque o corpo de Cristo está no céu. Agora veja, o que é que nós dizemos a respeito da ceia? Nós dizemos, não que é um memorial. Às vezes nós somos acusados disso e isso não é verdade. Não é um simples memorial. Nós dizemos que Cristo está presente nos elementos. Porque ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Não tem como você contrariar. Ele está presente ali. Só que na lei de Deus, segundo a lógica de Deus, o corpo físico não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é uma lógica, é uma lei que o próprio Deus colocou. Então o corpo de Cristo não está presente ali nos elementos, aqui, em outra igreja, e do outro lado do mundo, e no céu ao mesmo tempo. Não, o corpo de Cristo está única e exclusivamente presente no céu. O que é que está então ali presente nos elementos? Cristo de modo espiritual. Porque faz todo sentido. Espírito não tem corpo. Não tendo corpo, ele não precisa estar preso a um só lugar, porque é espírito. Então nós dizemos que Cristo está espiritualmente presente nos elementos. Mas não é uma presença espiritual mística simplesmente. É uma presença espiritual real. Ele verdadeiramente está naquele pedaço de pão. E ele verdadeiramente está naquele pouquinho de vinho. Ele não está presente na sua substância física, mas está presente espiritualmente. E é por isso que tomar a ceia de uma maneira indigna nos traz muitos problemas.
Porque é uma profanação do corpo e do sangue de Cristo. Isso tem todo sentido, faz toda lógica pensar dessa maneira. Você ir para um culto que ninguém sabe como começa nem como termina, não tem sentido. Algumas igrejas você diz assim, que hora termina o culto na tua igreja? Diz, sei lá, até o Espírito Santo querer. Mas peraí, o Espírito Santo é o espírito de bagunça, de confusão? O Espírito Santo não foi ele mesmo que nos deu um relógio? Não foi ele mesmo que fez o homem entender as horas, os minutos e os segundos? E ordenou tudo em 24 horas? E em horas de 60 minutos e minutos de 60 segundos? Para bagunçar depois? Não tem lógica. É por isso que, com sabedoria, o conselho da igreja diz: o culto começará às 9h30 e termina às 11 horas. Um pouco mais, um pouco menos, mas é isso aí. Dependendo do que tem no culto, de todos os elementos que vão ser colocados ali, mas é mais ou menos isso aí. Porque tem lógica. Porque a gente sabe o que vai fazer primeiro, e depois, e depois, e depois. E aquilo que nós fazemos na sequência não é uma sequência tirada da cabeça do pastor. Mas como nós já vimos aqui inúmeras vezes, cada ponto litúrgico cumpre uma função. Deus chama na Santa Convocação, nós atendemos, orando e cantando. Deus aponta os nossos pecados, por meio da lei, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Então vem um texto que promete o perdão dos pecados. Nós cantamos com alegria. Agora, restaurados, nós podemos confessar nossa fé. Depois o Senhor nos dá o privilégio de podermos falar com Ele na oração pastoral. Depois é Ele que fala comigo na pregação. E aqueles que creram na pregação podem ser batizados, deixando a velha vida por uma nova vida. E aqueles que foram batizados são recebidos na ceia do Senhor. Eles passam a ter comunhão com Cristo. E, por fim, o Senhor nos abençoa para que nós possamos ir para as nossas casas, para o restante do nosso culto, terminado este culto, a latria, né? a latria lógica, ou seja, a adoração conforme explicado e revelado na palavra, a gente vai para a nossa vida, continuar o nosso culto com a nossa vida. É um outro tipo de culto, mas nós vamos cultuar a Deus, servindo ao Senhor com todas as nossas forças, da segunda até o próximo domingo. Faz todo sentido. Toda adoração idólatra é ilógica. Somente a adoração bíblica tem lógica, porque procede da palavra. E aí, irmãos, nós todos os domingos viemos para cá e nós aprendemos da palavra de Deus. Nas adorações que são ilógicas, você experimenta. Mas é uma experiência sem substância, sem fundamento. Aqui eu aprendo. Aí por conta do aprendizado eu experimento. Eu só experimento aquilo que eu conheço. É muito bom comer uma comida saborosa. Mas é muito melhor quando você sabe os ingredientes que estão ali, os mínimos, né? Não precisa entrar nas minúcias, mas você saber. Você vai pedir, você pede porque você conhece antes. Às vezes você vai num restaurante um pouco mais chique assim, o cara vem com aqueles nomes trombólicos, né? Aquela coisa bem... Aí você diz, que danada é isso, pelo amor de Deus? É feijão com arroz. Ah, entendi. É macarrão com molho branco e filé. Agora eu entendi, agora eu vou saborear. Eu vou compreender, eu vou pedir porque eu entendi. Eu vou adorar porque primeiro eu fui instruído na palavra. Essa é a adoração que o Senhor requer de nós. E aí, por fim, na segunda parte do texto, verso 2, ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se entregando ao Senhor, fazendo aquilo que Ele requer, eu preciso perceber mudanças na minha vida. E aqui o uso das palavras é algo tremendo, porque ele diz, não sede conformados.
Conformados quer dizer você tomar a forma que não é tua. Você está no ambiente e você se conformou ao ambiente. Ou seja, o ambiente teve uma influência tão grande sobre você que você já não é mais o mesmo por conta do ambiente. Você foi conformado àquilo, aos pensamentos, às preferências, às atitudes, à forma de vestir, à maneira de falar daquele lugar. Os adolescentes, as crianças, elas são muito suscetíveis a esse tipo de mudança. Elas começam a andar com novos amiguinhos e você diz assim, epa, os costumes estão mudando. A forma de falar está mudando. O jeito de andar está mudando. Com quem você está andando? Está sendo conformado a um grupo. E é por isso que os pais se preocupam tanto. Porque essas influências em determinada idade são muito fortes. Porque a personalidade não está plenamente formada ainda. E é por isso que nós devemos impor a conformação destas crianças à nossa própria forma de viver. São os pais que vão fazer os seus filhos se conformarem à sua forma de vida. E aí, se você achar isso intrusivo demais, se você achar que isso é uma imposição muito pesada, então deixe os teus filhos andarem em conformidade com o que eles querem e eles vão se conformar a outros. Ou seja, só existem duas formas. Ou eles se conformam à tua casa, ou eles se conformam a outra casa. E eu confio mais na minha. Mas não são apenas crianças que se conformam. E aqui conformar, vocês já entenderam, não é a situação em que eu digo, é tudo bem, não tem mais o que fazer. Não é esse tipo de conformidade, que também tem um certo sentido semelhante. Mas é o de você se amoldar. John Stott diz o seguinte: não sejam como um camaleão, que troca de cor de acordo com o ambiente. Não sejam como um camaleão. O camaleão é assim. Ele está no lugar que tudo é verde, ele fica verde. Para despistar-se dos inimigos. Então ele é sábio ao fazer isso. Ele está num lugar que é marrom, ele fica marrom. Porque aí você não consegue ver, não tem contraste entre ele e o ambiente. Mas existem muitas pessoas que são como camaleões. É uma coisa impressionante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos melhores profissionais da área comercial, que eu já conheci. Um cara muito bom. Mas era muito bom de verdade. Ele tinha uma habilidade para trabalhar com pessoas de todo o Brasil, que era impressionante. Mas uma coisa me chamava muita atenção nele, é que ele conseguia se conformar a todos os sotaques do Brasil. Então o sujeito estava falando com um representante da Paraíba, ele falava oxe. Se ele ligava para o representante em seguida de Minas Gerais, ele começava a falar uai. E assim por diante, ele começava a chiar como carioca. E ele se conformava a cada um dos sotaques do Brasil inteiro. Era uma coisa impressionante. Eu brincava com ele, ele sabia que ele estava fazendo aquilo de uma maneira consciente. Mas, irmãos, se ele tem alguma vantagem comercial nisso, nós não temos vantagem nenhuma se fizermos isso do ponto de vista espiritual. Na igreja eu sou uma pessoa, no meio dos meus amigos eu sou outra pessoa, no meio da minha família eu sou outra pessoa. Então eu assumo muitos papéis do ponto de vista de personalidade, que um não tem nada a ver com o outro. E é claro que a gente não fala do mesmo jeito em todos os ambientes, porque isso é impossível. Eu não falo com vocês quando terminar o culto, como eu estou falando aqui. Isso é óbvio, porque este tipo de fala pública, solene, não diz respeito à mesma linguagem que eu vou tratar com os irmãos daqui a pouco. Mas isso não é se amoldar. O amoldar-se aqui quer dizer os meus princípios, os meus projetos, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de se vestir. Eu vou me conformando a cada lugar. Se eu vou para a igreja, eu boto um paletó. Mas amanhã eu estou no meio do roqueiro, então eu visto preto.
Aí depois eu vou lidar com um sujeito que gosta de forró, eu boto um chapéu de vaqueiro. Eu vou me conformar. Assim, eu consigo lidar com todo mundo, então eu não sou ninguém. No final das contas, eu não sou ninguém, porque eu me conformo a cada lugar. Eu sou um camaleão. O Senhor não permitirá entrar no céu crentes camaleões, porque não são crentes. É preciso ter personalidade espiritual, irmãos. E dizer, eu sou o que Cristo quer que eu seja. Quer você goste, quer você não goste, eu sou assim. E só há alguém que vai me transformar, é o que é dito logo em seguida. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu só vou mudar se o meu entendimento mudar. Eu não vou mudar para agradar fulano nem ciclano. Mas se o evangelho mandar eu transformar alguma coisa na minha vida, eu tenho que me submeter imediatamente. Então veja só. Aquilo que era muito convicto no teu coração, que era algo muito certo, enraizado, você está disposto a mudar se você for convencido na palavra que está errada? Responda para você mesmo diante de Deus. Você está disposto a mudar aquilo que é um princípio que você carrega a vida inteira, se você for convencido na palavra? Se você responder sim, e esse sim for verdadeiro, você está disposto a ser transformado pelo Evangelho. Porque todos os que foram transformados pelo Evangelho tiveram que mudar convicções que estavam enraizadas no coração. Nós precisamos, ao longo da vida, nos afastar de determinadas amizades. Sim, determinadas amizades que não convêm. Que não precisam se tornar meus inimigos, mas que não serão meus amigos. Por um motivo óbvio. Eles não têm os mesmos valores. Eles não estão indo para o mesmo lugar que eu vou. Eles não têm as mesmas perspectivas de vida. Por que é que me alia uma pessoa como essa? Repetindo o que disse Aristóteles, a verdadeira amizade ela é composta por dois princípios. Eu amo as mesmas coisas que os meus amigos amam e eu rejeito as mesmas coisas que eles rejeitam. Por isso nós somos amigos. Dois não andarão juntos, segundo a palavra, se não concordarem, não é assim? A luz não anda com as trevas. Por quê? Porque elas são distintas, têm princípios distintos, essência contrária. Então, quando eu desejo andar com essas pessoas, a possibilidade de eu me conformar ao jeito delas pensarem, agirem, se vestirem, falarem, é muito grande. A influência deles sobre mim é enorme. Mas eu vou ser transformado pela palavra. Então eu vou me aglutinar, eu vou me ajuntar, eu vou me aproximar com as pessoas que estão buscando as mesmas coisas que eu agora estou buscando. Então é por isso que nós acabamos nos afastando de algumas pessoas e nos aproximando de outras. Porque é natural. Eu não vou deixar de falar com os meus antigos amigos, eu vou ser socialmente uma pessoa agradável, mas eles não são mais meus amigos. Porque quando eu começo a falar, o assunto não produz, não flui. Quando eu vou falar a respeito da criação dos meus filhos, a perspectiva que eles têm é outra. Às vezes eles nem acham que devem ter. Falar de família, eu vou falar da minha esposa, ele começa a expor a esposa dele. Ele vai falar de trabalho, de política, ele tem uma perspectiva política que é contrária à Escritura. Então, assim, nada bate, entende? Não precisa forçar a barra para se afastar. É porque não dá. À medida que eu estou sendo transformado pela renovação da minha mente, por conta do Evangelho, para não me conformar ao mundo, eu me afasto das pessoas do mundo. De uma forma tal que eu mantenho uma certa relação, mas é uma relação de distanciamento. Não de clara amizade. Com que intuito? Segunda parte do verso 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O rogo inicial
que é uma ordem de você passar a cumprir o que Paulo começa a dizer, com fundamento nas misericórdias anunciadas nos 11 primeiros capítulos, que me faz ter uma vida que é um culto, seja o culto da vida ou seja o culto da adoração lógica, me leva a uma conformação ou transformação na palavra, metamorfose é a palavra, mudança completa e radical e um afastamento do mundo para não me conformar com ele. Quem faz isso é beneficiado. Com o quê? Ao invés de você experimentar as coisas do mundo, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você está diante de dois caminhos, como sempre nós estamos ao final de todas as pregações. Vocês podem simplesmente viver a vida que vocês querem, se conformando à vontade que vocês querem e experimentando esta vontade ímpia, imperfeita e desagradável, colhendo os frutos da impiedade, ou vocês têm outro caminho, o qual eu os aconselho, com carinho e com afeto que um pastor deve ter pelas suas ovelhas, mas falando ainda como exortação, que é o caminho da palavra de Deus. Amoldem suas vidas, transformem suas vidas a partir do Evangelho. Não mudando simplesmente o comportamento, mas mudando o coração. Se vocês mudarem o coração, vocês vão mudar as amizades, o modo de agir, o modo de pensar, o modo de tratar a respeito de coisas futuras, o modo de se relacionar com política, com economia, tudo muda. Porque é renovação da mente. E quem renova a sua mente em Cristo pode experimentar a boa, é boa, é algo conforme a natureza humana, não a caída, mas aquela inicial. É perfeita, não precisa retoque e é agradável a Deus e aos poucos se tornará agradável a você também. Meu rogo, a minha exortação é que os irmãos ouçam essa palavra, transformem a vossa mente, para que a vida de vocês possa experimentar essa vontade agradável, perfeita e boa do Senhor. Amém. Oremos.